Beleza, então vamos lá, né? Hoje é a aula de amplificadores operacionais, né? Amplificadores diferencial operacional. E vamos começar aqui. Então, pessoal, né? Aqui o amplificador operacional, ele tem o princípio dele, né? Ele veio do transistor. São dois transistores em par, né? Um em frente para o outro ali, que faz ser um amplificador. Antes disso, tudo começou pela válvula, né? Que nós temos aqui, a válvula no nosso slide aqui, né? Que está aqui, ó. Né? Então, esse aqui antigamente era o amplificador, né? Eu toco guitarra, tô meio enferrujado, mas a minha pedaleira ela é valvulada. Hoje, onde a gente encontra ainda válvulas, por exemplo, é em música. Porque o cara tem um cubo, uma caixa de guitarra, uma pedaleira valvulada, a gente tem um som mais natural, digamos. Certo? Vai ser bacana. E aí, aqui entrando na parte de amplificadores propriamente dita, né? São componentes lineares, cuja finalidade é amplificar a diferença entre dois sinais. Então, como é que ele funciona? Nós temos a entrada aqui do amplificador, né? Onde temos a entrada não inversora, porque é o mais que tem, e aqui a entrada inversora, porque temos o menos, né? O amplificador, ele funciona com a diferença da entrada, ele vai multiplicar pelo ganho dele, é o que sai a saída. Isso é o princípio do amplificador, ele funciona com essa diferença, né? Por isso que é um amplificador diferencial, no caso. Outra coisa que é interessante, por que se chama de operacional? É porque um amplificador a gente pode fazer uma soma, pode fazer uma subtração, pode fazer a multiplicação, pode fazer uma divisão, pode fazer uma integral, pode fazer uma derivada, tá? Pode fazer tudo isso. Por isso que é um amplificador operacional, pois ele faz operações matemáticas. Outra coisa que é interessante é o sinal. Ó. Se ele entra numa entrada não inversora, que é a entrada positiva, ó, o sinal entrou positivo aqui, ele vai sair em fase. Ó. Ele sai também, né? Do mesmo jeito que entrou. Ele só amplificou. Se vocês verificarem aí, eu tinha um sinal menor, ele saiu maior ali, ele amplificou, né? E se entrar na entrada inversora, ó, ele está aqui com positivo para cima, aqui ele vai ser negativo, ou seja, ele inverte 180 graus. Normalmente, questões da prova perguntam se o sinal entra num amplificador inversor, o sinal vai sair em fase, fora de fase 30 graus, fora de fase 180 graus, que seria a resposta certa. Às vezes eles trabalham com isso aí. Outro ponto que eu coloquei aqui, ó, no caso, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para ficar melhor. Coloquei aqui o amplificador, igual eu coloquei na primeira imagem, tem um CI ali, né? O amplificador 741, por exemplo, é um amplificador operacional, né? É o mais conhecido, tá? Ele tem 8 pinos, onde o 8 é não conectado, o pino. E nós temos aqui, ó, ele é mais ou menos assim, se a gente pensar internamente. Nós vamos ter aqui uma entrada, né? Um triângulo aqui, certo? E a saída. Então, um pino 6 é a saída dele, do sinal, aonde sai o sinal. Tá? A entrada inversora é o menos aqui. E a entrada, a outra é positiva. Só um momento aqui. Tá? Temos aqui as entradas inversora, não inversora. Por que não inversora? Porque ela é a entrada positiva, certo? Temos que tomar cuidado com isso aí. O cara fala, entrada negativa, positiva, confunde. Então, tem que utilizar
o nome correto, tá? E aí temos aqui o offset, tá? O que é o offset, os pinos de offset? Como eu falei, existe uma diferença. O amplificador ele tenta sempre igualar ali, né, para poder amplificar o sinal. Só que na prática, essa diferença tem um erro. Então, o offset é quando a gente é para ajustar o zero ali, para dar certo essa diferença, tá? É mais uma questão teórica. Normalmente o pessoal pergunta o que é o offset ou quais são os pinos, que é o 1 e o 5, certo? Depois temos aqui o pino 7, que é de alimentação positiva, e o pino 4, alimentação negativa. Então é importante a gente saber esses pinos, né, do amplificador operacional LM74. Aqui o que acontece, ó? Cuidado, né? O limite de amplificação, isto é, o valor máximo da amplitude de saída depende das alimentações mais VCC ou menos VCC, que é o pino 7 e o pino 4 ali, limitando seus valores. A partir daí, o amplificador estará saturado, né? Então, a gente vai ver isso aí, tem um gráficozinho melhor ali na frente para explicar isso aí, que está aqui embaixo. Deixa eu ver aqui se eu já vou pular para ele para mostrar. É isso aqui, ó, tá? Mais um boa noite, né? Mais um aluno. Vamos lá então aqui, ó. Eu estava falando aqui o amplificador, tá? Ele funciona no linear e ele é alimentado. Então, quando a gente tem aqui o nosso amplificador operacional, ele vai ter uma alimentação aqui, que é o mais VCC e o menos VCC. Então, se a gente tem aqui tal, faz a conta, faz a fórmula, e a gente tem 5 volts aqui que vai dar entrando aqui, vai entrar 5 volts. E aí aqui a alimentação dele é 12 volts, e aqui menos 12. E aí ele fala assim, o ganho do amplificador aqui é 10. E aí vai perguntar qual é a saída desse circuito. Essas 5 volts, ele vai trabalhar com esses 5 volts, vai amplificar e tal, é 50. Não, tá errado. Porque isso aqui é onde ele satura. Ou seja, no momento que passou de 12, o meu ganho é 10, deu 50, passou de 12. Ele só vai poder aqui, ó, 12. Seria, por exemplo, meu 12 volts aqui da alimentação. E aqui seria meu menos 12, mesma coisa. Se for um sinal negativo aqui, né, entrar na porta não inversora, no caso, vai multiplicar tal, sendo maior que a minha alimentação de referência, ele vai ficar saturado aqui. Onde que é a parte linear? É isso aqui, ó. Linear é a parte de amplificação, é a parte que a gente consegue controlar, é a parte mais interessante do amplificador. Se a gente pensar numa torneira, a gente pode pensar na torneira. Quando tu tá com o controle da torneira, mais água, menos água. Mais água, né? Daí, menos água. Tu está controlando, ela está na região linear, que é aqui. No momento que tu liga ela toda e satura, um monte de água, é saturação, tu não tem mais controle, sai água demais. No momento que tu fecha a torneira, tu tá no corte, seria, né? Só que no caso, estaríamos falando mais de um transistor, assim, mas que o amplificador, o corte que eu falei, seria o negativo de baixo ali. Acho que deu para compreender aí. Beleza. Tem que voltar que eu acabei descendo aqui. E aqui nós temos os conceitos importantes. Isso aqui, a prova de vocês pergunta demais, tá? Tem que estar na massa do sangue isso aqui, que é a teoria do ampliop, característica ideal do ampliop. Então, o ampliop ideal, ele tem isso aqui, não é na prática, mas idealmente ele teria que ter isso, uma resistência de entrada infinita. Então, resistência de entrada infinita também a gente vê nos concursos
uma Z infinita, porque Z é impedância, como a gente já estudou, né, em CA, uma impedância infinita de entrada, que está aqui, ó, Zin, né? Então, aqui seria a impedância de entrada infinita, tá? A resistência de saída nula é aqui, tá? O Z out. Agora, vamos pensar, por que isso? Se eu tiver uma impedância alta na entrada, tá? Eu vou estar protegendo o circuito, ele vai aguentar uma tensão, vai estar uma entrada legal. Se a gente vê o transistor MOSFET, JFET, a característica dele, e até a gente falou na live ali do IGBT, essa característica de ter uma alta impedância de entrada, que é interessante. E só que se eu tivesse uma alta impedância de saída, eu não ia ter amplificação. Então, quando eu tenho a baixa impedância de saída, é onde ocorre a amplificação, tá? Então, é isso que é característica assim, principal dele, né? Resistência de saída nula. Ou também a gente pode falar que é uma Z-out, né? Baixa, né? Próxima de zero, pode ser próxima de zero. Cada livro coloca de um jeito. Ganho de tensão infinito. Talvez a gente pode pensar assim, pô, o que é isso, né? Um ganho infinito. É meio doido, né? Falar um ganho infinito. Então, retomando, impedância de entrada infinita, que é para isolar bem a entrada. E a impedância de saída, ela é baixa para poder amplificar para fazer o amplificador, tá? Eu acho que a internet também é ruim, eu vou desativar a câmera aqui só para facilitar. Deixa eu ver aqui. Acho que daí vai melhorar. Beleza, pessoal. Então aqui, ó, podemos verificar o amp-op aqui do lado, né? E esse aqui é um símbolo. Tipo, o que quer dizer esse AVIN aqui? Ele está falando aquilo que eu comentei no início da aula. Nós temos o VIN, seria a minha entrada que eu tenho aqui, resultante, vezes o A. O que é o A? O A é o ganho, tá? O A é o ganho, então vai dar essa multiplicação, é o que vai sair aqui. E aí, justamente o que o Eduardo ali falou, tensão de ganho infinito que a gente estava conversando. Se eu pegar um amplificador operacional 741, tá? Eu não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano, cara, é 1000 de ganho. 1000. Então imagina só, se o cara pega 5 volts, imagina tu conseguir transformar 5 volts em 5.000 volts. Seria uma coisa linda, maravilhosa, né? Com um seisinho, o tamanho do polegar do cara, conseguir fazer essa amplificação. Por isso que ele é em ganho infinito ideal. Né? Mas na prática a gente não consegue. Na prática ele vai saturar com aquela entrada mais VCC, tá? Ou menos VCC dele, é onde ele vai saturar. Então por isso que esse ganho ideal é teórico, né? Ou se a gente é legal quando aplica uma micro tensão, tal, vai elevar bem, mas o ganho infinito é uma característica ideal dele. A resposta de frequência infinita é a mesma coisa, né? É porque se a gente tiver uma resposta de frequência infinita, a gente vai poder trabalhar com qualquer frequência. Né? Mas, na verdade, eles têm uma limitação, mas ele é bem amplo também. E por que a insensibilidade à temperatura? É justamente o fato de a gente poder trabalhar com um amplificador, tá? E um exemplo bem prático disso, eu estava em missão em São José dos Campos, uns anos atrás, e estragou um equipamento que mexe com o pitô da aeronave, tá? Para ver a velocidade dela e tal. Esse equipamento estragou um CI. E aí, olhando o CI, aí para trocar, fala, não, o número é esse, é só trocar. Só que quando tu pegava o CI e olhar no datasheet, a diferença era isso aqui, temperatura. O CI, embora ser a mesma coisa, a mesma característica de tensão, tudo, poderia até funcionar assim, poderia.
O CI ele tinha uma margem de temperatura de trabalhar lá em temperatura tipo negativa, tá? Então ele trabalhava lá com menos 20 graus e aqui ele vinha até cento e poucos graus, entendeu? Era uma margem muito boa. E o paralelo lá dele não era com essa insensibilidade. Então, o que acontece? A característica especial insensibilidade é justamente para a gente poder trabalhar lá no gelo, lá, entendeu? E trabalhar aí em Bangu, né? Lá no Rio, lá quente pra caramba, entendeu? O instrumento poder ter essa margem, por isso que seria ideal também a insensibilidade a transpor a temperatura, né? Aqui é outra coisa que se coloca aqui, ó. Eu escrevi ao Terra Virtual. Terra Virtual, não sei se vocês já viram no técnico, já utilizaram essa técnica. Ele é para fazer as análises, é muito bom. Tipo, o amplificador, por ele ter uma alta impedância de entrada infinita, né? Então aqui eu teria 0 volts. Eu teria 0 volts aqui, né? E daí toda a corrente que passa nesse aqui, ela é a mesma que essa aqui. Então, a gente calculando a corrente aqui, a gente consegue jogar essa corrente aqui para cima, no caso, e daí vai continuar, a corrente vai ter uma realimentação, ela vai passar para lá também. Então, o cara consegue analisar, tá? Desse modo. Embora todas as questões que eu fiz aqui, não foi necessário. Eles utilizam já circuitos mais focados com formas, tá? Vamos lá. E aqui tem uns conceitos importantes. Por exemplo, amplificador inversor. Tá? Amplificador inversor é aquilo que eu falei, 180 graus em relação à entrada, ele vai inverter. Então, para ser um amplificador inversor, eu tenho que ter a entrada no sinal não inversor, sinal inversor, que é o sinal negativo. E outro bizu é o seguinte, normalmente o terra é negativo, né? E ele é um amplificador inversor, então olha aqui, o terra está no positivo, ou seja, isso aqui é um amplificador inversor. E aí o sinal vai entrar aqui desse jeito e ele vai sair desse jeito, tá? Característica aqui, ó, o terra positivo, né? O terra é sempre negativo. Então o terra também já dá a referência. Não inversor vai ser o comum, o terra seria o negativo e a entrada vai entrar no positivo. Amplificador comparador, eu vou ter um valor fixo nele e aonde o sinal, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu vou ter um valor fixo nele aqui, tá? Eu boto o valor fixo nele aqui de 6 volts. Se o sinal vier, daí eu posso botar, por exemplo, aqui 12 volts aqui e menos 12 aqui. Se o sinal vier com 8 volts aqui, é maior que 6, então ele vai saturar em 12 volts na saída. Se o sinal vier com 3 volts, é menor que 6, então ele vai saturar com menos 12 de saída. Normalmente é essa montagem que eles fazem. Isso que é o amplificador comparador. Ganho. Não possui unidade de medida, né? Aquilo que eu falei. Ele multiplica, ele é o ganho, ele aumenta, né? Amplifica. Não tem saída. O ideal ali é o ganho é infinito. Saturação é o que a gente conversou, que a gente está focando, falando aqui, né? Quando ele satura positivo ou satura negativo. Vai sair a saída com a tensão da fonte, da alimentação, do pino ali 4 e pino aqui 7, o positivo de cima, e o pino 4, o de baixo, né? Por quê? Porque na prática, né, ele não vai conseguir usar o ganho todo. Linear é aquela parte da reta, né? Tem a saturação negativa, a parte linear é positiva. Tensão de offset de saída. O offset é aquilo que eu falei, ele vai fazer a correção. Então, o offset é a correção que a gente pode pensar. Devido aos transistores de entrada não serem idênticos, né, a gente vai ver mais para frente ali como que é um amplificador por dentro. Então, ele há um desbalanceamento. Isso aqui, essa palavra aqui é muito importante, essas duas partes, porque na teórica eles cobram assim. Pô, tem um efeito de desbalanceamento
dos amplificadores operacional, né? Isso é devido ao quê? Da diferença deles, eles não são iguais. E isso é ajustado com o offset, tá? Desbalanceamento interno deles. Para corrigir esse erro, coloca-se um potenciômetro que, com um ajuste correto, possibilita o cancelamento da saída. É entre o pino 1 e o pino 5, que é o que a gente mostrou no inicinho ali, o circuitinho, né? O desenho dele ali. Certo? CMRR, o que é isso? Isso é razão de modo de rejeição comum. Existe o ganho comum, tá? E existe o ganho diferencial. São os dois ganhos. Isso é o modo CMRR, é o ganho diferencial pelo ganho comum, tá? O que é esse ganho diferencial? É o que a gente estava conversando ali. Quando a gente tem um amplificador operacional, ele diminui uma entrada da outra e vai multiplicar pelo ganho. É um ganho diferencial. O ganho comum é quando eu tenho só uma entrada e multiplico pelo ganho. Esse é o comum, tá? Então, o CMRR é um pelo outro, o diferencial pelo comum. Como é que eu faço para não esquecer essa forma? Eu lembro que o comum é embaixo. Comum, terra, eu associo desse modo, tá? Ganho de realimentação. Esse é o que é o mais utilizado, que mais cai. É obtido quando a saída de alguma forma, ligada à entrada, né? Também chamado de ganho de malha fechada, realimentação positiva, ou tal. O que acontece? Temos o amplificador operacional e é o que mais acontece, esse ganho aqui, ó. Tá? Ele bota um resistor, normalmente se chama de resistor de RF, que é o resistor de realimentação. Aqui o cara bota um resistor R1, por exemplo, tá? Aqui menos e aqui mais. Esse amplificador aqui seria um amplificador, um circuito amplificador inversor ou não inversor? Seria inversor, que o positivo Boa, está no hein? terra. Perfeito, tá? Então isso aí é batata. O cara vai fazer o concurso. Primeira coisa que eu digo para vocês, cara, chega assim, ó, esse aqui, ele é inversor. Aí, porque às vezes eles grudam um atrás do outro. Então, se a gente verificar, às vezes é assim, ó, ele bota um inversor e depois ele coloca um não inversor e depois ele coloca um inversor de novo. Ou seja, é tipo uma eletrônica digital, né? Tu tinha um sinal, tu inverteu ele, depois tu não inverteu ele, depois tu inverteu ele. Tu inverteu duas vezes. Então, ó, tu tinha um sinal, inverteu ele, né? Não inverteu ele e inverteu ele. O que aconteceu? Ó? Ele ficou igual da entrada. Então, às vezes, o Isaac acho que estava aqui, né? Ele pediu para entrar aqui de novo, mas estava aqui, acho que Ele caiu. tinha caído, ele mandou Então, aqui mensagem no grupo. tinha caído, né? Achei que entrava automático aqui, pô. Ele estava aparecendo para mim online aqui, mas não estava. Então, aqui, ó, quando ele entra positivo, por exemplo, um sinal aqui, se ele entrar com mais 5 volts, ele iria inverter para menos 5. Depois, ele é um amplificador não inversor, ele ia manter com menos 5. E depois, ele é inversor, ele vai voltar mais 5. Então, eu já resolvi questão de prova que o cara coloca 3 amplificadores um atrás do outro e o cara não precisa fazer conta, porque se o cara verificar que ele é um inversor, depois ele vai ter um não inversor, depois ele vai ter um inversor de novo, a gente, se olhar as respostas, a gente já elimina duas. Ou às vezes a gente já está só a resposta lá, né? Ou seria essa aqui, ó, vai ser igual, tá? Claro, vai ter o ganho dele do circuito, mas eu estou dizendo a polaridade vai ter que ser essa. Tá? Se entrou positivo, fez essa sequência que eu falei, vai ter que sair positivo. Saturação, foi o que a gente conversou ali, linear também, né? Então, satura negativo, a posição linear, saturação positiva, tensão de offset, a gente conversou também. Esse aqui é o ganho de razão comum, vai ser o ganho do diferencial pelo comum, né? A fórmula.
Ganho de realimentação a gente conversou. Esse rail-to-rail amplificadores com essa especialização pode funcionar com fonte assimétrica, né? Ou com referência zero. Então, ele tem uma margem ali para trabalhar com uma fonte diferencial ali. Resposta de frequência BW é a faixa de frequência em que o amp-op amplifica sem sofrer corte ou atenuação. O que isso quer dizer? É aquilo que eu falei, né? Um amplificador ideal, o BW dele, o ideal seria infinito, tá? Então, por isso que ele fala aqui que o amplificador com essa especificação pode funcionar... Não, de errado. A faixa de frequência do amp-op amplifica sem sofrer atenuação, seria a parte ideal do sistema aí, tá? Realimentação é aquilo que a gente conversou, né? Temos um amplificador ali e tal, e vai ter esse realimentação. Toda vez que eu faço uma realimentação negativa, eu vou estar podendo controlar meu ganho. Toda vez que eu fizer uma realimentação positiva, eu vou estar gerando normalmente um oscilador, um circuito PWM, tá? Utilizado para fazer clock, tá? O amplificador para trabalhar na linear, para trabalhar no inversor, para trabalhar com todas as partes que a gente vai ver, somador, ele vai ter que a realimentação negativa, certo? Beleza, porque ele dá um alto ganho. O ganho é realimentação negativa. Vamos ver aqui mais, aqui. Slow rate, taxa de giro, resposta de saída. Então, esse slow rate é o seguinte, é a máxima variação de tensão de saída por unidade de tempo, normalmente em volt por microsegundos. O slow rate, ele consegue fazer assim, ó, a gente está trabalhando com um sinal bonito, daí de repente o sinal vem assim, tá? Então, em tese, ele consegue meio que dar uma reconstruída e trabalhar com o sinal, né? É isso que o slow rate faz. Aqui a gente falou já um pouquinho sobre a saturação, né? O Isaac pegou essa parte, Isaac, quando a gente conversou aqui, saturação positiva, negativa. Professor, eu não peguei essa parte. Eu Não entendi, não entendi. Fala aí. Não Na hora pegou? que eu entrei, eu não peguei essa parte de saturação. Se eu puder explicar de Certo. novo. Então, eu vou repetir aqui, vamos repetir, tá? O lance é o seguinte, ó, quando a gente tem um amplificador operacional, o amplificador operacional ele vai ter aqui o mais VCC e aqui vai ter o menos VCC. É a alimentação dele. Se a gente pegasse aqui a pinagem dele, seria no pino 7 o positivo mais VCC e no pino 4 o negativo menos VCC, que é para ele funcionar, tá? Então, quando entra um sinal aqui, o amplificador vai fazer a diferença, vai calcular ele aqui e vai ter uma entrada de sinal. Quando esse sinal chega aqui, eu tenho o ganho do amplificador. Esse ganho do amplificador ideal é infinito. Só que se entrasse 5 volts nele e o ganho fosse 100, seria ótimo, né? Tu ter em casa um amplificadorzinho, tu botar 5 volts e sair 500 volts, né? Para gerar energia. Mas isso é na teoria. Na prática, quando entrar esses 5 volts e a gente ter esses 500 volts de saída, devido ao ganho dele, que é a entrada vezes, né? Saída é sempre, ó, saída VO é sempre entrada VIN vezes o ganho. O ganho é o A, né? Isso, na prática, não tem como. Então, na prática, quando a gente pegar esses 5 volts, multiplicar pelo ganho 100 aqui, ele vai saturar aqui, ó, saturação positiva. Então, a saída daqui seria, no caso, como alimentação VCC, saía VCC. Se essa alimentação fosse 12 aqui, por exemplo, sairia 12 volts. Seria o máximo que ele conseguiria fornecer, o amplificador. É a limitação dele devido à alimentação. Tá? Se fosse menos 5 a entrada, a mesma coisa, ele iria saturar aqui com menos 12, porque a alimentação seria simétrica aqui, né? Seria menos 12. Por que eu estou batendo nessa tecla? Já fiz concurso, o cara faz a conta, o cara chega na resposta, a resposta está lá,
mas o cara tem que se ligar nisso aqui, na alimentação dele, tá? A não ser que o cara fale assim, o amplificador é ideal, qual vai ser a resposta, né? Se é ideal, a gente vai multiplicar e vai chegar na resposta pelo ganho normal. Agora, se ele falar ali, ele está alimentado, ou se tiver principalmente, quando eles querem fazer essa pegadinha, eles botam essas alimentações, o pino, porque às vezes não vem com pino, vem assim, né? Outra coisa que eu falei importante aqui é quando a gente faz a realimentação negativa, tá? Porque aqui é a entrada inversora e aqui é a não inversora. Quando a gente faz a realimentação negativa, é para aumentar o ganho, tá? É o que é mais utilizado para ter o controle do ganho. Se fizer uma realimentação positiva, eu vou estar gerando oscilador, vou estar gerando clock, vou estar gerando PWM, tá? Mas para isso aí. Vamos ver o que mais aqui. E aqui nós vamos entrar na parte mais importante, que são os circuitos, tá? Que é a prova de vocês cobra muito a teoria, que foi o que a gente estava conversando ali. O que vocês têm que saber? Qual que é a impedância de entrada de um amplificador operacional ideal? A impedância de entrada é infinita, para aguentar a porrada ali, tá? Quando está entrando. Qual que é a impedância de saída ideal? É próxima de zero, né? Zero, muito baixa pode ser, tá? Impedância de entrada muito alta, impedância de saída muito baixa. O ganho é infinito. Já sabendo essas três aqui, às vezes o cara já resolve a questão, tá? Insensibilidade à temperatura, difícil de perguntar, mas também é um ganho. Infinito a frequência para ele poder trabalhar também é uma outra característica, tá? Quando ao desbalanceamento, há o offset para ajustar, que é feito com um potenciômetro entre o pino 1 e 5. São questões que eu já vi também, tá? São questões. Essa do offset eu não vi cair na QTPA ainda, tá? É legal de saber, porque tudo gira em próximo, né, os concursos. E vamos lá agora para a parte dos circuitos propriamente dito. Esse aqui é importante pra caramba, cai muito, eu até desenhei ali com vocês, né? Então, aqui funciona assim, ó, amplificador que nem ele tá aqui, ó, o terra dele é positivo. A entrada dele é negativo. Como a gente viu, o terra normalmente é para ser negativo. Se o terra é positivo, ele já é um amplificador inversor. Então, eu já coloco aqui, ó, que ele é inversor. Por que eu já falo para vocês? Coloquem isso, escreve na prova, para não se confundir. Porque a fórmula do inversor, tá? A fórmula do inversor é essa, do ganho do inversor. Ganho do inversor é igual a menos R2 por R1. O que eu gosto de... Como que eu gravei essa fórmula, né? Na verdade, é isso, ó. O ganho do inversor, ele é esse resistor por esse, tá? Por isso que é menos R2 por R1. Normalmente, às vezes, vem assim, menos RF por R1, tá? Depende do livro. Então, aqui, se a gente tivesse no exemplo aqui, ó, eu tenho aqui 100K. E eu tenho aqui 10K. Aí a questão da prova é, qual é o meu ganho desse amplificador aí do lado? Como é que ficaria? Ficaria 100K, menos 100K sobre Certo. 100K. Perfeito. Menos 100K sobre 10K. Aí o que a gente vai fazer? Corta o K com K, vai ficar menos 10K. Menos 10. 100 dividido por 10, menos 10. Esse é o ganho, tá? Então, isso é importante pra caramba. Às vezes pergunto só o ganho. A fórmula é isso, não pode esquecer, ó. É negativo. Por quê? Porque ele é inversor. Por quê? Porque o terra é positivo. Então, essas coisinhas não pode esquecer. Na pressa, e às vezes, se a gente errar, a gente vai achar outra resposta. Vamos continuar aqui. Então, a gente tem um VE, que normalmente é VIN que se coloca, mas aqui está VE. Vamos dizer que aqui está entrando 5 volts. Tá? 5 volts. Aí a fórmula de saída é isso, ó.
Vout é V-in vezes o ganho. Então, qual que seria meu Vout aqui nessa questão? 5 volts vezes o ganho? Isso aí, 5 volts vezes menos 10, né? Que é o ganho. E aí, o Vout seria isso, menos 50 volts, tá? Show de bola. Se caiu a questão assim, ó, vai ser essa a resposta. Agora, se o cara coloca aqui o pininho aqui e aqui, tá? E coloca VCC aqui 12 e coloca aqui menos VCC menos 12, qual que seria a resposta? Seria 12. A gente olha para a gente olha para a saturação dele. Ele saturou aqui a resposta em É negativo. Isso. negativo. Então vai ser menos 12. Entenderam? Então essa é a charadinha que tem que ficar esperto nas questões. Normalmente eles botam esse pininho aqui quando eles querem fazer isso, mas ele pode também. Tipo, não coloca o pino, né? Não coloca o pino aqui, e aí ele escreve no texto aqui. Colocaria no texto. Ah, aqui o mais VCC está alimentado em mais 12 e o menos VCC em menos 12. E aí pergunta qual vai ser a saída do circuito. É para derrubar o candidato. Digamos que 90% vai ser assim, ó, tá? Então, o que vocês têm que estar em mente aí, não pode esquecer. As formas extremamente importantes. O ganho do inversor, que é o resistor da realimentação, né? O menos resistor da alimentação dividido pelo resistor da entrada. E a saída, que a saída é o quê? O valor de entrada vezes o ganho do amplificador. Né? Então, se a gente verificar aqui, ó, nós já temos o ganho aqui, ele entra nessa parte da fórmula. Né? É o que a gente tem que saber. Inversor, assim, ó, eu acho que é um dos mais importantes, é o que mais cai. Ó, o sinal tá, aqui eu já expliquei, né? O sinal vai sair invertido em relação à fase porque ele é inversor. Bizu, que eu botei a saída, sempre é a tensão proveniente da entrada, porque, né? O resultado da entrada ali, vezes o ganho. O amplificador comparador. Então, o amplificador comparador, ele é simplinho, ele é fácil, tá? Comparador é isso aqui, ó. Vocês têm que saber essa fórmula aqui de saída. De novo, ó, o cara vai ter o ganho do amplificador, que é o A aqui, né? O ganho é fixo, ele vai dar. E nós temos uma entrada positiva, que é o não inversora, que é o V+. Se eu tivesse, no caso, 10 aqui. E eu tenho a minha entrada negativa, que é a entrada inversora, eu tenho menos 5. E aí vai cair na prova assim, qual que é a tensão de saída, né? E aí tem que ficar ligado, porque vai ser isso aqui, ó, o ganho. Digamos que o ganho fosse 10. Então, botaria o ganho 10, abre parênteses, V+. O V+, o que é o V+, aqui, ó? É o 10. 10 menos 5, né? Essa que é a pegadinha aqui. Então, como ele é menos 5, aqui vai virar mais 5, né? E aí vai dar 10 menos, vira mais, 10 mais 5 dá 5. 5 vezes 10 vai dar VO igual a 15. Certo? É isso aí? É isso aí, né? Agora, se aqui no caso fosse outra cor, verde. Se aqui Professor fosse Jonas, lugar... Oi? nesse VO, no caso é o 10 multiplicando 10 menos 5, ou é somando? Multiplicando. Ah, viajei, cara. Boa, boa.
Valeu, valeu. Eu acho que é É isso aí. 10 vezes 15, não? E, ó, vai ser 10. Aí, olha só, 10, o menos vai trocar o sinal ali, né? Então, isso aqui vai ficar mais 5. Então, vai ser Bom, 10 mais 5. Vai dar 5. Aí, igual tu falou, 5 vezes 10. Daí vai dar 50, tá? é menos 10 mais 5 ou 10 mais 5? É isso aí que a gente está trabalhando. É 10 mais 5. Então, essa que é a Não jogada aqui daria 15? Não, quer ver? Agora eu vou mostrar como é que vai dar 15. Olha só. Agora, se entrar aqui, ó, 10 e entrar 5, tá? Aí vai ficar a fórmula, vai ficar isso aqui, ó. VO vai ser igual o ganho, 10, né? Vezes. Aí vai dar aqui, ó. V não inversora menos V inversora. V não inversora é 10 menos o agora 5, ó, tá? 10 menos 5. Aí agora sim, ó, VO vai ser igual 10 menos 5 é 5, 5 vai dar 50. Tá, peraí, então eu viajei alguma aqui. 10, No 10 mais 5 é dar 15. Menos com menos é mais. Eu achei que fosse ficar menos com menos daria mais, no caso ficaria mais 5, somado com mais 10. tô viajando. Isso, tá. Menos com menos aqui vai dar o... Vai trocar o sinal, vai ficar mais. Tá, peraí, deixa eu pensar aqui. Esse aqui. É isso que confunde mesmo. Daqui eu tenho a entrada aqui 10, aí eu vou botar menos e vou diminuir desse aqui, que é o verde. Então, aqui é 5. Então, vai ser 10 menos 5, vai ficar 5. 5 vezes 10, 50, tá? Aí, nesse aqui, que como vai ser menos, e eu vou ter o menos aqui, aí isso aqui vai virar mais. Aí vai ser 10 mais 5, que vai dar 15. Aí, 15 vezes 10, aí dá 150, tá? É isso aqui, certo? Ele vai somar. Show, show. E é isso que É isso. é isso que confunde pra caramba. Eu até peço desculpa, tá? Mas é que eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo aqui. É isso que confunde, galera. Vocês têm que cuidar e vocês podem até meio que tipo fixar isso aí, tá? Porque normalmente a galera vai fazer o quê? Vai só diminuir, é comparador e tal, só vou fazer um pelo outro aqui e daí o cara erra. Tem que fazer focar na fórmula aqui, ó. E cuidar que vai trocar o sinal ali, tá? Nessa situação vai sair isso aqui. Show. Aí, beleza. Aí aqui a gente está mostrando o que que era, né? Eu falei ali, veio a válvula tal. O que que era o amplificador diferencial? É isso aqui. Um amplificador operacional tal. Ele vem desse circuito, ó, onde eu tenho um transistor aqui, outro transistor aqui, certo? Por que que tem aquele erro de offset? Porque os transistores não são perfeitamente iguais. Por isso que tudo tem, né, internamente, tem aquele errinho. Por isso tem offset para ajustar. Se cair essa aqui, seria a eletrônica analógica, mas se caísse esse circuito para vocês, a fórmula é isso aqui, ó, que é muito importante, tá? O cara pega aqui, ó, a corrente no emissor de cauda, que é esse aqui, ó, tá? O RE. Vai ser isso aí, vai ser igual. O cara pega lá o VCC, que está aqui, aí diminui do menos 0,7 de um transistor e divide por 2. Essa resposta aqui, digamos que desce 2 mA, tá? Esse 2 mA é o que circula aqui. Aí, a questão pergunta, não, mas eu quero saber quanto que circula aqui. Aí o cara faz bem fácil a jogada, é isso aqui, ó. O cara vai pegar aqui, e vai dividir a corrente, tá? Então, se chega aqui 2 mA, vai passar 1 mA vai passar aqui e 1 mA vai passar aqui, tá? Essa corrente, ela se divide. Aqui é a soma da corrente. Seria tipo, aqui é I1, aqui é I2, aqui vai ser o IT, certo?
Então, só vou dar uma ajeitada aqui, ó. Isso aqui está errado, ó. Vai ser VCC menos 0,7 dividido por RE. Tá? Notei isso aqui agora. E eu dei um Ctrl C de uma outra apostila. É essa que é a fórmula para chegar nessa corrente de cauda aqui. Aí o cara faz essa fórmula, IE, VCC menos 0,7 dividido por RE, vai achar, por exemplo, aqui 2 mA, ok. Aí o cara divide por 2, o cara vai achar a corrente aqui, tá? 1 mA aqui, 1 mA aqui. Isso aqui é muito importante para resolver questões de amplificador. Isso aqui no EAGS cai direto, tá? Pode cair no QTPA. Certo? Vamos lá. Pô, pessoal, e igual ali o Eric falou, não sei se vocês viram a live, apareceu ali outro concurso, se inscreve também. Apareceu o CAP, o EAGS, se inscreve, porque o curso de eletroeletrônica aqui, pô, a gente vê muita matéria, tá? Vê muita matéria mesmo. O cara fica apto aí também, né? Tem uma boa base para fazer os outros concursos, tem que fazer. É experiência, né? Prova é laudo, é um laudo para a gente, para ver o que a gente tem que melhorar, e é muito gratificante passar nas provas também. É show de bola. Vamos lá, aplicações, né? Ó, sistema eletrônico de controle, instrumentação, né? Industrial, computadores, tudo isso, telecomunicações, tudo isso está aí os amplificadores, né? Tecnologia de fabricação. Temos aqui, ó, bipolar, por quê, né? Vai usar os TBJ, né? Bipolar. BIFET, estrutura combina com bipolar e JFET, né? São os dois. BMOS, desenvolvida por RCA, utiliza combinações de transistor bipolares e MOSFET. Então, se a gente verificar aqui, é possível, se cair na prova, o cara, ó, divide aqui, ó, BMOS, né? Bipolar e MOSFET, ó, BIFET, bipolar e JFET, ó. Corta aqui que o cara consegue ver essa nomenclatura. Beleza, e aqui a gente entra no amplificador não inversor, que cai muito também. Por que que ele cai muito? Porque é fácil de o cara esquecer disso aqui, ó. Mais um. O ganho dele, que é a fórmula muito importante, é esse. Tá? Vocês têm que saber essa fórmula. O ganho dele é 1 mais o resistor de realimentação pelo resistor de entrada. E como que a gente sabe que esse aqui é o não inversor? Porque a entrada está entrando no positivo aqui, ó. Tá? Ela entra no positivo. Talvez aqui, eu não tenho terra aqui, tá, mas está entrando aonde? Está entrando no positivo. Então o terra, tá? Ele disse a entrada, então olha onde está entrando o sinal, está no positivo. Então é a entrada não inversora, né? Também se liguem aqui para não decorar, né? O amplificador, não, o menos está sempre para cima, não. Olhem no desenho se o mais está em cima ou se o menos está embaixo. Tomem esse cuidado, tá? Que é a primeira coisa que a gente tem que ver se ele é inversor ou se ele é não inversor. Ok. E aí, por que é perigoso isso aqui? Ó? Porque é o seguinte, eles vão colocar a prova assim, vão botar assim, ó, eu tenho aqui 6K. E aqui eu tenho 2K. E aí ele pergunta qual que é o ganho, né? Qual que seria o ganho desse amplificador aí? 6 sobre 2 mais 1. Isso aí. Né? Então vai ser aqui, ó, 6K dividido por 2K mais 1. 6 dividido por 2 vai dar 3, né? E aí, às vezes o cara tá lá na corrida, o cara só não vê que ele é no inversor, faz 6 dividido por 2, 3. Vai marcar lá, tem a resposta. Mas não, é 3 mais 1. A resposta é 4. Tá? Outro bizu.
Se o cara pega e o cara tem um amplificador aqui não inversor, que nem nesse no caso, a gente achou 4. E aí a gente tem um outro amplificador na frente aqui, tá? Digamos que esse outro amplificador, ele é inversor, tá? Então ele entraria no menos, tá? Ó, ele está invertido, ó. A realimentação está embaixo, mas é só o desenho, tem que ficar ligado também. E aqui está o terra. E aí ele fala que o inversor aqui tem um ganho de 3, o ganho. E aí ele pergunta qual que é o ganho total. O ganho total vai ser a multiplicação. Eu vou pegar o ganho do primeiro amplificador, que é 4, vezes o ganho do segundo, que é 3. 4 vezes 3, 12. Então, o circuito me dá um ganho de 12. Tá? Então, daí se a gente vê assim, tá entrando... tá entrando aqui 5 volts. Aí ele pergunta qual que é a saída. Tá? Vai ser 60 volts. Tá? Se o cara sabe o ganho, o cara pode ir direto. Certo? Ou pode ir fazendo 1, aí chega aqui, beleza, aqui está saindo tanto. Aí eu pego esse valor e uso como entrada no próximo. E faço aquela fórmula do inversor que eu fiz ali em cima com vocês. Tá? Claro, tá estudando em casa, tem um trem ali de amplificador, pô, faz separado para praticar, depois, agora eu vou fazer pulando direto para o final ali, bateu o resultado, pô, legal, vai treinando, né, para não experimentar na prova, né, tá? Vão treinando aí. Cai bastante na prova, né, tá? Nota que o ganho é somado ali a 1. Aqui é um amplificador integrador, gente. Vai cair para vocês? Não cai integral na prova, não tá no edital, né? Só que eles podem perguntar isso aqui, pô, tá com um capacitor aqui, né, na realimentação. Que circuito é esse? É a característica do integrador. Tá com capacitor na realimentação, ele é um integrador, tá? Um integrador de curiosidade para vocês, por exemplo, quando eu tenho uma onda assim, se eu fizer a integral do sinal, eu tenho como descobrir a tensão média dele, tá? A tensão média eu posso descobrir pela integral, então ele é super utilizado. Só que se cair na prova de vocês, eles vão perguntar só, tipo, que amplificador que é esse? Não vão pedir essa fórmula aqui, não. Tá? Beleza. Amplificador da diferença. Então, esse aqui, conforme o nome já fala, ele trabalha com a diferença das entradas, tá? Então, olha só. Esse aqui o cara pode fazer pelo Terra Virtual, e vai calcular, tal, vai fazer. Como é que o cara faria pelo Terra Virtual, tá? Vou explicar mais ou menos aqui só para vocês saberem. Eu tenho uma entrada aqui VE1. Essa entrada aqui, ele é um divisor de tensão, tá? Então, por exemplo, se esses resistores fossem iguais e aqui entrasse 10 volts, eu teria 5 volts aqui e eu teria 5 volts aqui. Aí, eu tenho 5 volts aqui. Digamos que esse resistor fosse 1K. 5 volts dividido por 1K dá 5 mA. Como é um Terra virtual, aqui é alta impedância, e a técnica de utilizar o Terra funciona assim, esse 5 milivolts, 5 mA que a gente achou que está aqui, ele também está aqui. Então, aqui eu também vou ter 5 mA, tá? Então, é essa que é a jogada. Então, a gente consegue utilizar aqui por princípios de lei de Ohms e tal, consegue analisar assim. É legal? É. Mas, se o cara sabe a fórmula, corre para o abraço e vai para a fórmula. Tá? A corrente aqui, daí o cara calcula como que o restante, ó, tem uma tensão aqui, vou dividir por aqui, eu vou ter uma corrente aqui, né? Também. Aí a corrente vai subir aqui, essa que está saindo aqui, menos essa, tá? A corrente nunca entra para o amplificador, por quê? Porque se ele tem uma alta impedância de entrada,
a corrente não vai entrar para dentro dele, ela vai sempre sair ou subir, tá? Ela sai e sobe aqui, né? Porque ela vai fazer a realimentação, vai sair lá para fora. Beleza? Então é isso que é o terra virtual. Mas aqui, o que que vocês têm que fazer? Isso aqui, ó. Ah, é o amplificador das diferenças. Ah, ok. O desenho dele é esse. Então vai ser o VE1, que é o quê? O não inversora, né? Ó, é o mais, menos o VE menos, que é dali, tá? Que é esse aqui, o sinal, né? Que é a inversora. Não esquece que tem o sinal de menos aqui, vai acontecer igual a nossa continha lá em cima, vai fazer a diferença dele. Ok, o amplificador trabalha com essa diferença. Aí a gente achou o que aqui, ó, a nossa entrada, por isso que eu falo que é sempre entrada vezes o ganho. Ó. Aí aqui a gente vai ter o ganho dele, tá? Claro, como ele é um amplificador um pouquinho diferente, o ganho dele só é isso, ó, R2 sobre R1, tá? O ganho da diferença. Então, a fórmula que vocês têm que saber aí, anota. Não sei se vocês estão copiando as coisas importantes. Eu acho que esse aqui eu imprimiria todos esses amplificadores e colaria aí na cabeceira da cama em algum lugar, entendeu? Cola num cantinho da casa para o cara sempre estar olhando e decorando. Beleza, é isso aí. Tá? Aqui é uma proporção também, mas o cara não utiliza muito. Essa aqui que é bem utilizada. Amplificador somador. Esse aqui é top, tá? Cai muito. Porque assim, ó, o melhor jeito de eu conseguir um ganho com o amplificador, que nem eu falei para vocês, é com a realimentação negativa, tá? Esse é o jeito de eu conseguir a realimentação ou a amplificação, é com o negativo. Então, por isso que existe o amplificador somador. Eu vou pegar várias entradas negativas e vou somar elas. Então, eu somo várias entradas, amplifico, eu consigo ter um ganho muito alto. Posso fazer por essa fórmula, que nem está aqui, e posso fazer por essa fórmula aqui, ó. Foi que nem quando eu aprendi ela, eu nunca mais esqueci. É menos RF, o que que é o RF? É o resistor de realimentação, que ele vai multiplicar o V1, por exemplo, se aqui fosse V1, vamos botar igual que está ali, VE2 dividido pelo quê? Pelo R2. Show. Ele é um amplificador somador, então eu vou somar. Somar agora e vou para esse lado daqui. VE sobre R1. Ó, né? Beleza. Então, é isso aqui que é a tensão de saída. Tá, e se tivesse mais um aqui? V3, por exemplo. Aí seria mais V3 sobre meu R3. E por isso que ele é somador. Normalmente os caras botam 4 aqui. Aí V4 mais V4 sobre R4. Tá? Essa é a jogada de multiplicar aqui, fazer a fórmula do amplificador somador. Tá? E daí se o cara quiser, por exemplo, pô, mas eu quero uma tensão enorme, mas eu quero que ela seja positiva, não negativa. O que o cara faria? O cara pegaria a saída daqui, ó, e colocaria o quê? Um amplificador inversor, tá? Que a gente vai ver mais para frente aqui, um buffer, que ele só vai inverter para ser uma tensão positiva daí. Amplificador diferenciador. Também não vai cair fórmula para vocês, mas a jogada é essa. O capacitor de entrada, ele é um diferenciador, tá? Que vem da derivada. É isso aí, o diferenciador. Então tem que saber o desenho dele, saber que é esse circuito aí. Tá? O número de capacitor é igual ao número de polos. Então, se eu tenho um capacitor, eu vou ter um polo. Por que eu estou falando isso? Eu vi na prova de vocês, eles perguntando. Tá? Se eu tiver 2 capacitores, 2 polos. 3 capacitores, 3 polos.
tá? É igual o número de capacitores. Aqui mais uma coisinha, também é conhecido como amplificador de ruídos, né? O ganho desse circuito aumenta com a frequência. Por quê? Porque tem um capacitor, né? O capacitor ele, normalmente trabalha como filtro e tal, por isso que é esse nome de ruídos. Isso aqui é conhecimento, nunca vi cair também. Logaritmo. É um amplificador logaritmo, eu falei que é um amplificador operacional, então o que vocês têm que saber é se cai um diodo aqui. Isso aqui pode ser uma questão inédita. Eu nunca vi em concurso perguntar isso aqui, mas eu achei interessante quando estava montando o material, falei, pá, se cair, só a gente que vai acertar, tá? Se cair, acredito que eles perguntariam também o desenho, o modelo, e por que é interessante saber um logaritmo? Mas se perguntar quais são as funções que um amplificador operacional pode fazer, faz operações positiva, né? Soma, subtração, aí faz multiplicação, faz divisão, faz integral, faz derivada e faz logaritmo, né? Interessante, se aparecer lá, o cara já não vai ficar boiando, o cara, opa, faz logaritmo. Achei, pode ser uma surpresa na prova aí. E aqui o casador de impedância que eu falei para vocês, o famoso buffer. Isso aqui cai muito, né? Por quê? Porque o buffer, esse aqui, na verdade, a primeira coisa que a gente faria, ó, tá entrando onde? No positivo, então ele é não inversor, né? Então o buffer, ele só é para atrasar. Esse aqui é só para atrasar um pouquinho o sinal e para casar a impedância, porque às vezes a gente tem uma impedância diferente e a gente precisa lá de 50 ohms, o cara bota um desse, faz teus 50 ohms para telecomunicações, por exemplo, só para ter o casamento de impedância e ter a máxima transferência de potência, igual a gente já estudou, né? E no exemplo acima que eu falei, é se colocar um buffer inversor, é aquilo, né? O cara faz um sinal grande que a gente quer, com amplificador, mas aí, tipo, pô, não é o sinal positivo que eu quero, daí eu coloco um buffer inversor, né? Inverteria aqui a polaridade, e eu ia ter um sinal com a polaridade invertida do que eu tive de origem, né? No caso, o somador inversor, que é o que me dá o maior ganho de corrente lá e tal, botaria um buffer inversor, eu teria um sinal positivo no final. Aqui, a título de nunca, assim, já vi cair mais na teoria, assim, tipo, perguntando qual que é o amplificador que é utilizado em instrumentos e tal. É esse aqui. O amplificador de instrumentação, ó, ele tem mais ó, de um amplificador, tem divisores de tensão aqui, os resistores são próximos, bem, tentam ser os melhores possíveis, tudo isso para o cara poder ter mais próximo de um amplificador bem preciso, né? Porque ele é de instrumentação, ó, daí ele vai ter o que? O ganho de tensão infinito, mais próximo, né? Linear, estável. A gente pode lembrar das características principais dos amplificadores ideais, né? Devem ser elevadas, impedância de saída baixa, ó, é tudo que é do ideal que a gente viu, né? Tá aqui, CMR elevado, tá? Esse aqui, o ideal é 1. Quando a gente tem lá o ganho diferencial sobre o ganho comum igual a 1, é o ideal. Teste de saída nula, né? Que seria o baixa impedância de saída. Certo? Deixa eu me lembrar mais alguma coisa de amplificador que seja importante aqui. Bom, aquilo que eu falei de eles estarem um atrás do outro, né? É importante, daí o ganho é multiplicado, não é somado. Mas, se eu tiver aqui, tipo, um aqui, e eu não lembrar disso na hora da prova, tá? Aí eu tenho aqui um inversor, aí eu tenho outro aqui que ele é não inversor. Ele é não inversor, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o cálculo que eu tiver aqui, entrou sinal aqui, vezes o ganho dele do não inversor, que vai ser o menos RF sobre o R1, né?
vou chegar com o sinal aqui. Aí a tensão que eu chego aqui, eu faço a fórmula aqui do nó inversor. E assim vai. Às vezes coloco 3, 4, um atrás do outro. Outra coisa importante é verificar se aqui é inversor, aqui é não inversor, aqui é inversor. Então o sinal ia entrar assim, ele vai inverter. Aí não inversor, não vai inverter, e depois vai inverter de novo. Ele vai ter igual em fase com o sinal de origem, né? As coisinhas aí. A pinagem que eu mostrei no início da aula ali também é importante, eles podem cobrar, né? E finalizando, né? A aula de amplificadores. Então os conceitos são breves, né? A gente destrinchou ali, viu bastante coisa. Pelo QTPA, eu passei mais coisas do que eles cobram, tá? Passei algumas coisas que, quem sabe, pode ser ali aquela questão surpresa que derruba um monte de gente, a gente vai saber. Como atrasou muito a aula hoje, o que eu vou fazer? A gente deu a aula aqui, né? Vocês assistiram. Façam as questões e aí depois eu vejo se eu marco ali de fazer a aula ao vivo com vocês ou se eu gravo elas e disponibilizo ali, tá? São 10 questões de amplificadores operacionais e aí a gente resolve depois para resolver mais tranquilo, para estar todo mundo menos cansado, né? Tá mais de boa para fazer tudo aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo. Certo. Alguma dúvida aí? Não, foi um assunto que deu para Não? entender bem. Antes da aula eu não tinha Deu para muito entender bem, conhecimento né? ainda, mas deu para pegar. Agora Show é de fazer bola. exercício Eu para vou falar para massificar o vocês, assunto. ó. É isso aí, cara. Decorem essas fórmulas, tá? Essas que eu falei que é importante, tudo decorem. Entendam ali, né? Que nem, pô, assiste de novo a aula que vai ficar gravada lá. O Riveson deve botar amanhã já ela lá. Porque, cara, isso aí faz uma diferença tremenda lá. Na hora da prova, ganha tempo, né? E quando eu estudava para sargento, esse assunto me dava muito medo, porque eu estudava sozinho, não tinha onde buscar, né, informações na época. Quando eu conheci essas formas, eu me agarrei, cara. Me agarrei e fui com elas. O Terra Virtual fui aprender depois na faculdade, entendeu? Para ver os mais complexos e tal. Mas o QTPA não cobra, não, ele cobra é isso aí, é saber resolver, tá? Então, estamos junto aí, o que precisar, manda mensagem lá, tá? Vamos ser aprovados e dominar aí essas vagas que vocês têm capacidade, tá? Vamos lá, rumo ao mar. Beleza, pessoal? Um Um abraço aí amor. para vocês. Até Valeu, pessoal. a Abraço. próxima aí. Valeu!